Bom, alô, meus cronistas do Brasil. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso podcast Crônicas Brasileiras, dando continuidade aí à série de entrevistas com pré-candidatos a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós temos a honra, o grande prazer de receber um dos vereadores mais combativos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vereador que já tem uma história, que com certeza vai falar isso aqui, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o nosso querido Raimon. Ele que eu até confidencializei aqui no começo do programa, quando a gente estava no off, nos bastidores, eu já o conheço há muitos anos e eu realmente fico até, de uma certa maneira, emocionado em receber uma pessoa tão doce, uma pessoa tão sincera e um vereador dessa qualidade. Nós vamos então passar para os recados iniciais dos nossos debatedores e depois vamos passar para ouvir o nosso querido Raimon. Yasmin Mota, qual é a sua expectativa de hoje para o programa com o nosso querido Raimon? A expectativa é muito boa. Raimon é uma pessoa que tem um trabalho bem antigo aqui na cidade do Rio de Janeiro, que vem de um movimento religioso católico à esquerda, que é muito famoso no Partido dos Trabalhadores. Eu acho que traz uma experiência bem legal da base do partido, de como é ser hoje, na atual conjuntura, uma figura religiosa da esquerda brasileira. E também um vereador que está completando seu terceiro mandato, coisa que aqui na cidade do Rio é um feito, você conseguir se manter na Câmara dos Vereadores tanto tempo e indo para essa sua quarta disputa consecutiva, né? Eu acho que hoje o episódio vai render bastante. Seguramente. Eu vou deixar os petistas para o final, antes do Raimon, que é para ficar já no clima da estrela. Cadu Viana, seu recado inicial de hoje. Bom momento, amigas e amigos. Queria saudar novamente o Raimon e agradecer a disponibilidade dele, né, de estar aqui com a gente para essa conversa. A gente que já conseguiu conversar com o Renato Cinco, do PSOL, a Giovana Almeida, da UP, e agora com o Raimon, que é do PT. Então, acho que a gente está provando o nosso esforço democrático de conversar, de estar junto, de discutir a esquerda. E isso, vindo de mim, cara ouvinte, que sou o único aqui que não possui uma filiação partidária. Então, acho que você que também não conhece muito, não entende muito dessas dinâmicas de partido, dessas discussões mais complexas, que duram mais do que os períodos eleitorais, né? Acho que é um exercício legal, assim, da gente estar aqui à disposição, com os ouvidos abertos e querendo debater o Rio, querendo pensar nos projetos que estão aí sendo discutidos esse ano, né? Então, vamos para mais uma boa conversa. Ana Carolina Maia, seu recado inicial de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Quero agradecer muito ao companheiro Raimon por ter disposto, né, por ter disponibilizado parte do seu tempo para estar falando com crônicas. Você que está ouvindo a gente, seu voto para prefeito ou para prefeita é muito importante, mas não secundarize a importância do seu voto para vereador também. A Câmara Municipal, a gente vai entrar nesse debate aqui, né? O Raimon vai poder falar do que é feito na Câmara, o que ele tem tocado na Câmara, mas é um voto muito importante também para você que quer devolver o Rio para os cariocas, eu tenho certeza que você quer. Raimon, quero te agradecer muito por estar aí com a gente hoje, vamos discutir o Rio, estou bem feliz com a tua presença. Não tenha dúvida, Carol, independentemente da posição contrária ou não, a gente acabou de ver uma Câmara de Vereadores que rejeitou um processo de impeachment contra o prefeito Crivella. Então, você vê a importância e a influência que a Câmara de Vereadores pode eventualmente ter ou não, inclusive na troca ou substituição do chefe do Poder Executivo. Rafael Agostinho, eu deixei você por último, você já sabe por quê, né, Rafa? Qual é o seu recado inicial de hoje para o Raimon? Saudações, Thiago, saudações, colegas que estão da bancada, os cronistas que nos escutam, uma saudação especial ao vereador Raimon, que, aliás, foi o meu vereador. Estou muito feliz de poder conversar com você aqui, a gente discutir um pouco a cidade. Tô feliz porque a gente está discutindo a cidade, estou feliz porque, bom, o Cadu falou no recado inicial dele, né, sobre o nosso esforço de ser democrata, mas é isso, eu sou um democrata que não tem problema de marcar muito abertamente
a minha posição partidária, então está conversando com o vereador do Partido dos Trabalhadores, que é um partido do qual eu faço parte, ainda que filiado há menos tempo, mas milito nele há quase 10 anos. Fico muito feliz, muito obrigado, Raimon, e vamos discutir. Bom, é isso aí. Agora nós, então, vamos ouvir o recado inicial do nosso querido vereador Raimon. Raimon, e eu já te faço 2 provocações aí no seu recado inicial. Lógico, se apresente, fale um pouco da sua trajetória, mas eu queria que você também fizesse uma avaliação tanto do seu mandato como da gestão da cidade do Rio de Janeiro com o prefeito Marcelo Crivella. Pois é, eu quero primeiro agradecer muito a vocês, agradecer a Yasmin e a Ana Carolina, agradecer o Rafael, o Cadu e a você, Thiago, que me acolhem aqui nesta roda de conversa, né? Eu estou feliz pra caramba que no meio da juventude é tudo que um cara de quase 60 anos quer, né? Conversar, pegar ares novos, esse sopro bonito de vida, e gente aí da área do direito, da área da sociologia, da antropologia, da área da saúde pública, quer dizer, vocês envolvidos com essas temáticas tão importantes, né, para a nossa sociedade, para o mundo, né? Então, inicialmente, agradecer muito. Agradecer aqui ao programa Crônicas Brasileiras e dizer que acho que iniciativas como essas são iniciativas que fazem a gente acreditar que a vida, né, fora desse círculo de horrores que a gente está vivendo no país, onde a gente, inclusive, restabelece a expressão de Maria Antonieta, né? Não tem pão, como um brioche, né? O que disseram hoje, né? Se vocês não podem substituir o arroz pelo macarrão. Então, assim, esse círculo de horrores que a gente está vivendo, e o circo, na verdade, não é um lugar de horrores, o circo é um lugar bonito, um lugar de vida, uma arte milenar, mas essa expressão diz para nós exatamente o que a gente está vivendo na política brasileira. Então, eu acho que esse é um momento bacana, movimentos como esses do Crônicas dizem para nós, né, que há vida além disso e que a gente tem que manter vivos os nossos pulmões para receber ares novos. Eu quero, sim, também me apresentar um pouquinho, né? Eu estou no 3º mandato de vereador na capital do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro há 31 anos, vim para cá em 1989, sou mineiro de uma cidadezinha desse tamanhozinho, né? A minha cidade, o número de habitantes de uma rua aqui do Rio de Janeiro tem mais gente do que tem a minha cidade. Cidade pequenininha, lá no interior de Minas, no leste de Minas Gerais. Nós temos lá 10 mil habitantes, éramos agora um pouquinho mais por conta dessa história do progresso da mineração que tem destruído a minha cidade querida, de mais de 400 anos, de mais de 300 anos de emancipada, uma cidade da época dos bandeirantes. E eu vim para o Rio de Janeiro aqui por conta da minha opção, inicialmente, da minha opção religiosa. E já faço um link com isso para dizer um pouquinho a minha apresentação, né? Eu sempre compreendi, e talvez por isso também justifica a minha pertença ao Partido dos Trabalhadores, sempre compreendi que a vida que a gente tem, ela precisa dizer a que veio, né? Ela precisa dizer a que veio. Então, em todos os espaços, né? E quando eu fui pároco da Igreja de São Sebastião, uma das igrejas, para mim, uma das igrejas mais importantes do Rio de Janeiro, porque é onde está a história da cidade, né? Nessa igreja que fica aqui na Tijuca, na Rua Doc Lobo, você tem ali os restos mortais do fundador da cidade, você tem o marco fundamental da cidade, que é uma pedra, né, enorme, que fica dentro da igreja, que veio lá do Morro do Castelo, e você tem uma pequena imagenzinha de São Sebastião trazida por Estácio de Sá no século XVI, que dá o nome da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E quando eu estava ali, eu sempre compreendi que a minha estada ali na igreja, ela tinha que ter uma dimensão política, né? Não dá para compreender, na minha leitura, né, nessa leitura de uma fé engajada, de um compromisso com os pobres, de um compromisso com a teologia da libertação, de compromisso com uma igreja progressista, não dá para não ter conciliação entre fé e vida. Então, eu sou esse cara que fui para a política já estando nela desde sempre, né? Eu hoje estou no 3º mandato de vereador, mas compreendo que todos os caminhos por onde passei foram caminhos que me fizeram entender que
A vida das pessoas é o bem maior e a gente tem que lutar por ela, por essa vida, né, por esse bem maior. O Partido dos Trabalhadores, já dizendo o motivo pelo qual sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, sem de forma nenhuma desmerecer nenhum dos outros, temos aqui companheiros, né, do PDT, do PSOL. Eu tenho uma relação ótima, por falar nesses dois partidos, na Câmara Municipal, com os 6 vereadores do PSOL, com um dos vereadores do PDT, que é o vereador Fernando Ira. Tenho uma relação ótima com todos eles, né? Mas, assim, eu tenho um pouco esse entendimento de que a gente só pode construir unidade, a gente só pode construir diálogo, a gente só pode construir um debate com o que, de certa forma, diverge da gente, por exemplo, na filiação partidária, quando a gente não nega a própria identidade, quando a gente se afirma. Se afirmar não significa querer negar o outro, se afirmar significa dizer que o outro pode se afirmar também, que tem espaço para todo mundo. Essa é uma discussão que eu tenho muito clara para mim. E como homem que ainda continua um homem de igreja, um homem de fé política, não de fé e político, mas de fé política, né? Política aí é um agregado ao substantivo, né? É um adjetivo da minha fé, né? A minha fé é política. Eu sempre compreendi que o Partido dos Trabalhadores era para mim um espaço de eu continuar vivendo a minha dimensão religiosa, porque assim como eu compreendo que preciso ajudar no processo de organização e de humanização da nossa sociedade, eu compreendo que o Partido dos Trabalhadores e compreendo que os partidos de esquerda, eles nascem para isso, para fazer a transformação da sociedade. Se não for para isso, não tem sentido na minha leitura. E a respeito da avaliação aí Você pode fazer uma pequena avaliação do seu mandato e também da avaliação do prefeito Crivella, à frente aqui do Rio. Tá bem. Eu vou juntar com isso, Thiago, se você me permite, e até porque o Crivella tem uma mão muito pesada na Câmara Municipal, juntar também o aspecto da Câmara Municipal. Nós vivemos recentemente agora um processo na Câmara que pedia investigação, pedia que a gente acatasse que o prefeito Crivella precisava ser investigado. Só isso, não era um impeachment, porque é diferente o impeachment no município, é muito diferente do impeachment no Congresso Nacional ou para o cargo da presidência da República. É muito distinto. No caso nosso, a gente só aceitaria que o Crivella tem que ser investigado por conta daquela manobra lá dos chamados guardiões do Crivella que todo mundo acompanhou. E a Câmara, por 25 votos a 23, disse não, o Crivella não precisa ser investigado. Passou pano. Só que aí a gente tem um processo, né? Tem um processo de um outro pedido de impeachment a ser apreciado. Hoje eu bati nessa tecla de novo na Câmara, exigido, tem um recurso sendo colocado, apresentado por um outro vereador, a gente está insistindo com isso. Para vocês verem como é que a Câmara tem funcionado, foi pedido também uma CPI, né? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando foi pedida a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo muito rapidamente correu e protocolou, um pouco antes do protocolo da CPI, protocolou uma nova configuração do bloco governista. Conseguiu atrair 2 outros vereadores para dar uma maioria. Então, a CPI, ao ser instalada, ela vai ter a vereadora que propôs, que é a vereadora de oposição, vai ter um outro bloco independente, que é um outro vereador independente, que é também oposição ao governo, e o governo conseguiu, com essa manobra, construir que 3 do governo vão para lá. Como são 5 membros, ele já nasce com 3. Na votação é possível que ele tenha o presidente da comissão, o relator da comissão, e que a comissão termine em pizza. Olha o nível, né? Então é isso. O governo Crivella é um governo muito ardiloso, né? Vocês que são aí da área, né, das ciências sociais, da área da saúde pública, etc., sabem muito bem como é que nós estamos. Nós estamos muito maus na cidade. E eu quero dar um dado aqui, para além de questões mais subjacentes, questões mais formadoras de vida e formadoras de política, mas um detalhe simples, que é a questão da conservação da cidade, só para vocês terem uma ideia. O Crivella anunciou no final do ano passado que esse ano de 2020 a conservação da cidade taparia, né, 400 mil buracos na cidade. Aí a pergunta é simples, né? Qualquer pessoa pergunta logo,
onde estão esses buracos ou quem os construiu. Porque um buraco não pode ter 3 anos de aniversário, né? Quer dizer, ele admite que a gestão dele deixou a cidade toda esburacada. E aí não é apenas o buraco da rua, o buraco do asfalto, é o buraco da saúde, porque se você pensar bem, a pandemia já vinha ali, ó, ali atrás do morro, chegando em fevereiro, o Crivella manda quase 5 mil trabalhadores da saúde embora, despede 190 equipes de saúde da família. Então, quer dizer, é um desmonte tal. Então, esse governo do Crivella é um governo de uma péssima avaliação, é muito mal avaliado, mas ele agora flerta com o bolsonarismo, e ao flertar com o bolsonarismo, ele acaba compreendendo que talvez possa encontrar aí a sua tábua de salvação. Então, é um governo bolsonarista. E aí é muito interessante a gente perceber, porque também o governo Whitson é um governo bolsonarista, embora esteja em guerra. Porque ser bolsonarista, nesse momento, não significa ser amigo do Bolsonaro. É ter a prática do bolsonarismo, que é a prática do pensamento único, do tiro na cabecinha, do se me atrapalhar eu elimino, de eleger o inimigo, e quando se elege o inimigo, se autoriza a abater esse inimigo. Esse é o governo do Estado do Rio de Janeiro e é também o governo da Prefeitura. Ora, se a gente pensar bem, quando a gente pensa no Crivella aproximando-se do Bolsonaro, e procurando nisso uma tábua de salvação, nós acabamos compreendendo, ao mesmo tempo que o Crivella faz um movimento, o próprio Bolsonaro faz outro. Ontem eu escutei duas expressões que me deixaram profundamente abalado, mas que ao mesmo tempo me deixaram muito pensativo e me exigiram uma resposta. O que a gente tem que fazer quando a gente escuta uma expressão dessa? Escutei da Marta Porto, que é uma mulher que eu compreendo, que conhece, uma das que conhece mais de cultura no nosso país. Ela diz que o governo, que o Estado do Rio de Janeiro, ele vive, deixa eu usar exatamente que é a expressão dela para eu não perder, né? O que a Marta Porto disse para nós ontem, num debate que ela fez comigo. Eu anotei aqui até para dizer a vocês e acaba que eu estou me perdendo aqui, mas vou achar rapidamente. Ela disse uma coisa interessantíssima. Ela disse assim: o Rio de Janeiro vive uma falência institucional continuada. Falência institucional continuada. Olha que expressão forte. Essa falência institucional continuada, ela se encaixa com uma outra expressão que eu escutei ontem também. O Rio de Janeiro é a capital política do bolsonarismo. Olha onde é que nós estamos. Então, é uma falência institucional continuada, nós temos um punhado de governadores, olha aí, governadores, etc., que vem nessa onda aí de desrespeito ao público, né? E você tem uma cidade que o Bolsonaro elege para ser a sua capital política, porque tem um rescaldo, né, que a gente sente aqui na nossa cidade. Então, pensando dessa forma, eu acho que o prefeito Crivella, assim, eu tenho clareza de que ele é um prefeito que nós queremos derrotar nas urnas, mas eu também, durante o pedido de impeachment, que não era colocar o Crivella para fora da prefeitura, era dizer ele precisa ser investigado. Então, sobre o Crivella, eu queria colocar isso: nós vamos vencê-lo nas urnas no dia 15 de novembro. Nós vamos vencê-lo nas urnas no dia 15 de novembro. Ele pode trazer o Bolsonaro a tiracolo, nós vamos vencê-lo nas urnas no dia 15 de novembro. Esse é o primeiro ponto. Depois, uma outra coisa sobre o nosso mandato. Nosso mandato, Tiago, Ana Carolina, Rafael, Yasmin e Cadu, e outras pessoas que nos ouvirão e nos ouvem nesse momento. Nós temos muita clareza. O nosso mandato é um mandato que tem um alinhamento com os pobres. A gente não abre mão disso. Nós não estamos preocupados com outro viés do nosso mandato, senão olhar para os pobres. E assim, quando eu falo de pobres, eu estou usando a expressão pobre para reconectá-la com uma expressão que é uma expressão que implica movimento. Quando eu falo dos pobres, eu falo dos empobrecidos, eu falo dos vulnerabilizados, daqueles que não são pobres porque são pobres porque sofrem uma ação de empobrecimento, não são vulneráveis porque são fracos, porque não estão dando conta do recado, são vulneráveis porque recebem uma ação de vulnerabilização de suas vidas. O nosso mandato tem esse corte.
a gente não abre mão. Nós trabalhamos com população em situação de rua. A maioria da população em situação de rua, a maioria absoluta, não tem título de eleitor, e os que têm título de eleitor têm todas as pulgas atrás da orelha, e eu admito que eles têm o direito de tê-las, porque sempre foram largados. Durante 509 anos, nós vivemos no Brasil sem que houvesse uma única política pública para a população em situação de rua, e eles sempre existiram. A primeira política pública que nasce para a população em situação de rua nasce em 2009, no dia 23 de dezembro de 2009, com a instituição do Decreto Presidencial 7053, assinado pelo presidente Lula. Então, nós temos esse corte de trabalhar com os mais pobres. E aí, população em situação de rua, que no Rio de Janeiro são 16 mil pessoas, meu amigo. Na cidade nós temos um outro grupo com quem a gente trabalha, que são os camelôs, Ana Carolina. São 70 mil camelôs na cidade. Yasmin, a cidade do Rio de Janeiro convive com 350 mil famílias sem moradia. Ô, Rafael, a cidade do Rio de Janeiro convive depois do golpe de 2016, quando tiraram a Dilma, e nós gritamos que não era um golpe contra a Dilma, era um golpe contra o povo brasileiro. Depois do fechamento do Comperj, dos ataques à Petrobras, nós convivemos com quase 800 mil demissões. É quase 1 milhão de pessoas que foram para as ruas depois do golpe contra a Petrobras. Então, nessa cidade, o mandato, ele tem, na minha leitura, o nosso mandato optou por ter uma opção pelos pobres. E aí, Cadu, né, para te dizer também uma outra questão, é que a gente tem muita clareza de que um mandato popular, que a gente pretende ser, embora a gente não bata um carimbo, dizer nosso mandato é um mandato popular, a gente não bate esse carimbo, por princípio, mas nós queremos construir um mandato popular, é um mandato que ele não pode estar fechado a nenhuma demanda que bate a sua porta. Então o pessoal diz assim, o Raymond é um vereador que fala de tudo. E não é que eu fale de tudo, eu acolho tudo, e eu tenho que aprender tudo. Porque é moradia, é camelô, é população em situação de rua, é o pessoal da cultura, o pessoal da educação, o pessoal da mobilidade urbana, o pessoal da agroecologia, o pessoal das feiras de orgânicos, o pessoal que está trabalhando na questão dos ônibus, motoristas, etc. O pessoal que está trabalhando na defesa das nossas florestas, da floresta do Camboatá, do Parque 100% Verde, Realengo, etc. O pessoal das favelas, imagina. 1.600.000 pessoas morando nas favelas. Então, nosso mandato, Tiago, você perguntou, ele tenta ser esse mandato de opção pelos pobres. É essa a nossa visão. Embora saibamos que a nossa obrigação é legislar para toda a população e fiscalizar o prefeito em função de atender a toda a população, independente de serem ricos ou pobres. Mas a opção é pelos pobres. Então, Raymond, nesse clima já vou passar para a nossa primeira pergunta, vou fazer a minha primeira pergunta e depois a gente passa para a pergunta de cada um dos nossos debatedores, Cadu, Yasmin, Rafa e Ana Carolina. Raymond, as pessoas que vão escutar esse podcast certamente não sabem o dia que foi gravado, né? Mas no dia de hoje aconteceu um fato muito relevante em relação à própria Prefeitura do Rio, em que houve uma operação do Ministério Público, né, um desdobramento de uma operação anterior, que investiga um chamado QG de propina na Prefeitura do Rio de Janeiro, em que teria sido encontrado um elo de ligação entre o ex-presidente da Rio Tour e a pessoa do prefeito Marcelo Crivella. Como isso repercutiu na Câmara de Vereadores? E qual é o seu entendimento em relação a essas denúncias que começam a aparecer agora no sentido até mais criminal da coisa contra o prefeito Crivella? O prefeito Crivella é um sujeito muito ensaboado, né? Por quê que é ensaboado? Porque ele tem atrás de si uma corporação que, na verdade, o blinda o tempo todo. Não são os guardiões do Crivella, que estavam na porta dos hospitais. Eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus e no movimento neopentecostal mais conservador, né? O Crivella tem essa proteção. E agora ele tem uma outra proteção, que é a proteção do chefe maior do Estado brasileiro e de seu coletivo, de seu grupo. Eu penso, sabe, Tiago, essa repercussão na Câmara Municipal hoje, ela
foi muito pequena, né? Foi muito pequena, passou muito ao largo. Eu tenho muito critério nessas questões, porque assim, eu particularmente penso, né? A gente precisa de tomar muito cuidado com a judicialização da política. Eu tenho muita clareza disso, sabe? Tenho muito medo de ficar aplaudindo. Eu não aplaudo isso, eu sinto muito, eu fico muito chateado com tudo isso que acontece. Mas eu acho, sabe, que nós temos, e aí eu vou te falar de Rio Tour, que eu nem sei de qual presidente que está falando, não sei se é do Marcelo, de quem que está falando, né? Não quero aqui trazer os nomes para não pessoalizar. Era ele. Para não pessoalizar, né? Não quero trazer os nomes para não pessoalizar, mas eu quero dizer, nós vivemos aqui no Rio de Janeiro com algumas máfias, né? Você tem a máfia da hotelaria, né? Tem ligação com o carnaval, e a Rio Tour é quem organiza o carnaval, quando na verdade eu, como um homem da cultura e presidente da Comissão de Cultura da Câmara, acho que quem deveria organizar o carnaval do Rio de Janeiro seria a Secretaria Municipal de Cultura e não a Rio Tour. Rio Tour, a gente tinha que tratar de turismo e de carnaval. Carnaval é a peça cultural mais importante que a cidade tem. Eu sou favorável a que a cultura toque essa pauta, né? Aí você tem a rede hoteleira, você tem uma outra máfia enorme no Rio de Janeiro, que é a máfia dos ônibus. Essas máfias, elas estão muito ligadas nesse movimento todo, sabe? E aí o carnaval do Rio de Janeiro tem uma outra máfia ligada a ele diretamente, ao carnaval, que é a máfia da bebida, né? Você tem, por exemplo, nós aprovamos na Câmara um projeto de lei construído pelos camelôs, que atualiza uma lei deles, que é uma lei de 1992, a Lei 1876. Nessa atualização, um dos pontos que nós conseguimos colocar foi de que a gente iria acabar com o monopólio da Ambev. Esse era um ponto nosso. Acabar com o monopólio da... Imagina que um camelô, ele não pode ir num supermercado qualquer, vou dizer que uns 2 ou 3, Mundial, Guanabara, Açaí, não pode ir num supermercado desse que esteja fazendo uma promoção de uma cerveja para ele comprar, para ele vender no triciclo dele, Salve a Seara, a cerveja mais gostosa da Cinelândia. Aí esse camelô não pode comprar porque ele só pode vender a cerveja da Ambev. Então a gente fez uma modificação. E no carnaval é isso, né? O carnaval tem um monopólio louco. Então eu quero acreditar que esse QG da propina, que hoje a investigação se deu, é possível que consiga apurar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo acho que nós precisamos ter um determinado cuidado, porque pode ser, e aí eu estou só elucubrando, viu, Thiago? Pode ser que nós tivemos recentemente agora o afastamento do governador Witzel, eu também não comemoro, não tenho isso de alinhamento com esse sujeito chamado Wilson Witzel. Não tenho isso, né? Mas não concordo com o processo feito, porque tem uma tramitação de um impeachment na Assembleia Legislativa, e se eu aplaudo isso, daqui a pouquinho eles batem aqui na minha porta, né? E vão achar aqui dentro da minha casa 2 notas de R$100 e vão fazer um alarido com isso, né? Então a gente não pode aplaudir. Então nós tivemos o afastamento dele, tivemos ontem ou anteontem, uma ação também do Ministério Público, da Justiça, da Polícia Federal, Polícia Civil, na porta do candidato Eduardo Paes, com quem eu não tenho isso de alinhamento político. É bom que se diga, eu fui 8 anos sendo vereador do Partido dos Trabalhadores, eu fui oposição ao Eduardo Paes. E pago alguns preços por conta disso, né? Mas não sou só eu petista que sou contrário, não. Hoje eu dizia isso na Câmara. Tem milhares e milhares e milhares e milhares de petistas que caminhavam comigo dizendo, olha, nós não queremos essa política remocionista de Eduardo Paes. Nós não queremos. A questão das remoções, nós somos firmes, né? Não tem nenhum alinhamento, mas também acho que não dá para judicializar. E aí, depois dessas 2 investidas, o que faz? Que na minha leitura são investidas feitas a mando lá de cima, vem uma investida sobre o prefeito Crivella. Na minha leitura, pode ser também, estou só elucubrando, pode ser também uma cortina de fumaça para dizer, tá vendo? A gente vai em todo mundo, mas depois libera, porque, eu volto a dizer, o Crivella tem costas largas, tanto da Igreja Universal do Reino de Deus, quanto agora do seu padrinho político para a eleição 2020, que é o presidente da República.
Cadu Viana, sua pergunta. Excelente a resposta do Raimundo. Então, Raymond, como eu comentei com você em off, né, eu pude acompanhar os processos de decisão sobre o uso de arma de fogo pelas guardas municipais do Rio e de Niterói. E naquele tempo me chamou bastante atenção a sua proximidade, o apoio que você tinha, principalmente ao MUCA, né, que é um movimento organizado dos camelôs, que além de todas as demandas pelo espaço para conseguir trabalhar, eles ainda têm as suas preocupações com a possibilidade de uma guarda armada, né? Então, essa é uma pergunta parecida com o que eu fiz para o Renato Cinco e acho que é importante, já que você está posicionado dentro dessa discussão, né? O que você pensa sobre essa possibilidade, essa nova possibilidade de armamento, de armarem a guarda, que está prestes aí a ser discutida na Câmara, né? E também saber um pouco mais como vem sendo essa sua relação, que você destacou tanto em uma resposta anterior com Pois camelôs. Cadu, você sabe que outro dia eu disse na Câmara, porque tem alguns vereadores lá de ultradireita, né? De modo particular, um vereador do Partido Novo, que deixou o Partido Novo e correu lá para o partido do Crivella agora, né? Que faz tudo o que o outro vereador, que é o vereador fantasma, faz, né? Que é o vereador que nunca aparece na Câmara. Então, eles cantam na... A gente chama aqui de vereador federal. Vereador federal, Mas F de federal dá também para dizer com F de fantasma, federal, fantasma, fake news, dá um punhado de F aí para ele. Né? Pois esse mesmo, Yasmin. Mas, Cadu, você sabe que eles atacam muito. Eu disse assim, olha, eu quero dizer para vocês o meu posicionamento. Meu posicionamento é o seguinte: quando existir no planeta, dos 7 bilhões de seres humanos que existem no planeta, se todo mundo for favorável a que de fato tenha mais armamento, e se eu tiver que se posicionar, se eu tiver que ser o único a dizer eu não quero mais armamento, eu levantarei minha mão e direi eu não quero mais armamento. Então, primeiro é isso. Então, a minha luta é uma luta por questão de princípio. Questão de princípio. Agora, ela se alia, além de ser uma questão de princípio, ela se alia também a uma questão regimental, a uma questão legal, a uma questão sociológica. Né? Por que regimental? Regimental porque o regimento da Guarda Municipal diz que eles têm algumas atribuições, e essas atribuições não são atribuições de segurança pública. São outras atribuições que poderia ser usado a Guarda Municipal do Rio de Janeiro para fazer uma polícia de aproximação, uma polícia de diálogo, uma guarda de conversa, de organização da cidade, de aproximação dos setores diversos da sociedade carioca. Então, regimentalmente, vai encontro a minha questão de princípio com a questão regimental. Sociologicamente, não sei, estou falando para sociólogos aqui, cientistas sociais, pode ser que eu esteja usando o termo equivocadamente, mas assim, quem vai ser mais penalizado com arma de fogo são os mais pobres. E eu não posso, depois de ter feito a defesa que fiz no bloco anterior, quando o Thiago me fez a pergunta, eu não posso agora tergiversar. Eu não posso voltar atrás. Né? Eu não tenho o direito de entender que o armamento na cintura de um guarda municipal é um armamento que vai de fato, fazer uma patrulha nas mansões da Avenida Atlântica ou na Avenida das Américas. Vai fazer na Cinelândia, na Carioca, vai fazer no morro, na favela, vai fazer com a população em situação de rua, que dorme numa praça na Cinelândia. E aí tem umas questões super interessantes, que são questões também de entendimento de direito à cidade, que esse pessoal da direita raivosa não tem. Eu, por exemplo, e qualquer um de nós, se a gente sentar no amarelinho e ficar tomando cerveja de 7 horas da noite às 7 horas da manhã, ninguém vai nos incomodar. É nosso direito. Se esse é nosso direito, por que um homem não pode sentar-se num banco da Cinelândia e dormir lá no banco da Cinelândia e pernoitar no banco da Cinelândia? Isso é um direito. É claro que estar na rua não é desejo certamente de ninguém. Né? A gente tem alguns grupos, né? Em Londres, por exemplo, em Paris, tem alguns grupos que são grupos que, na verdade, ideologicamente, até como uma postura política, estabeleceram uma relação de morar nas ruas, de estar nas ruas. Mas no Brasil, nem tanto, embora você possa talvez pincelar um outro. Esse pessoal é um pessoal que vai ser atingido pela arma da Guarda Municipal. Quero te dar um exemplo aqui. Em 2013, nós tivemos, no dia 1º de outubro de 2013, fazer 7 anos agora, uma votação na Câmara Municipal, que é a votação do plano de carreira de salários dos trabalhadores da educação. Nesse dia,
né, eles tinham os trabalhadores da educação tinham ocupado a Câmara, a gente tinha dado todo o respaldo para eles, todo o respaldo para eles ocuparem a Câmara. E aí, quando a Câmara foi invadida pelos policiais e foi tirado os guardas de lá, eu estava dentro do plenário. E eu estava negociando com o quartel de polícia, né, com o batalhão de polícia ali do centro, da Evaristo, e negociando, né, e dizendo assim, não tem jeito, vai ter que sair, a gente vai sair, mas aguarda, a gente vai sair direitinho, né? E aí as mulheres foram à frente, né, de mãos dadas, só queriam, a única exigência, que nenhum policial tocasse em ninguém. A gente ia sair, né, altivos. Esse era o combinado. O plenário da Câmara tem duas portas. Tem uma porta aqui, e tem outra porta aqui. Duas portas. Essa porta aqui era a porta que a gente ia sair. Então estava todo mundo de costas para essa porta. Essa porta aqui, olha, ela dá para a chamada sala inglesa, que é a sala de conversa dos vereadores. E essa outra porta aqui, ela dá para a escada que vai desembocar na Cinelândia ou lá na outra saída lateral da Câmara. Então estava todo mundo aqui preparado para sair de costas. Aí a polícia invadiu aqui. Invadiu com muita porrada, com muito cacetete, com muita violência. E eu estava aqui e subi em cima da bancada e fui correndo, para me impor ali na frente entre a polícia e os professores e professoras. E aí um policial me jogou no chão, né? Me jogou no chão e o outro gritou, não bate não, ele é vereador. Eu falei assim, vereador também apanha. Né? Estava no chão. Imagina, se um camarada fala dentro de um plenário da Câmara Municipal que vereador também apanha, por que ele não vai falar com o camelô? Por que não vai falar com o camelô? Por que não vai falar com a população em situação de rua? Quem é que não vai falar com alguém que está resistindo à prefeitura, que está desalojando? Imagina, ontem teve no Largo de São Francisco a dispersão, né, a remoção de uma ocupação, né, em tempo de pandemia, desocupar as pessoas, espera mais 2, 3 meses, depois faz um processo de reintegração, se ela é inevitável, arruma um lugar para as pessoas irem, mas não, bota todo mundo na rua. Tinha ontem 36 crianças desalojadas. Ali onde era o prédio da Casa Cruz, né? Exatamente. Esse pessoal é um pessoal que vai ser vitimizado, que vai ser o alvo, né, da Guarda Municipal. Na verdade, meu amigo, tem um alvo, né? Tá lá o alvo desenhadinho, sabe? Desenhadinho nas costas dos pobres. Eu estou dizendo isso que a Guarda Municipal é malvada, que não tem guarda de gente boa? Claro que tem. Claro que tem. Inclusive, eu digo na Câmara, para desespero do vereador Guarda Municipal, com quem eu tenho boa relação, não tenho problema nenhum com ele, não. Né? Para desespero, eu digo, olha, eu defendo mais a Guarda do que você. Porque eu não quero que a Guarda tenha arma. A minha lógica é a seguinte, se a Guarda tem arma e alguém vai atacar a Guarda, o cara já vai preparado. Eu vou preparado, ele tem arma, então é o primeiro. Quem saca primeiro? Né? Quem saca primeiro? E aí é isso, né? A gente não pode brincar com ele, todo mundo dê as mãos, aí dá as mãos, todo mundo de mão dada, todo mundo dado. E aí, se tá todo mundo de mão dada, quem é que vai sacar a arma? Ninguém. Mas eles não vão se dar as mãos, eles vão dar a mão para camelô e para a população de rua? Não vão, né? Então é isso, sabe, o Cadu? Esse processo está tramitando na Câmara de novo. O vereador, que é o vereador Guarda Municipal, está muito entusiasmado, acha que vai passar. Nós tínhamos uma audiência pública semana passada com o secretário de Ordem Pública, que é um grande defensor do armamento para a Guarda Municipal, e a gente ia fazer o debate, mas aí ele desmarcou, deve estar para marcar de novo. Né? E, por outro lado, né, um investimento em compra de armamento e de projéteis e treinamento para a Guarda Municipal, e curso, e isso e aquilo, é grana para caramba. O prefeito não está dizendo que está sem dinheiro? A prefeitura não está capenga? Então, vamos postergar isso. A gente vai postergar o máximo possível. Essa luta a gente não vai abandonar. Eu não acredito na Guarda Municipal armada. Eu quero a Guarda Municipal como guarda cidadã, como guarda de aproximação. Yasmin Mota, sua pergunta. Vereador Raimon, vamos lá, te perguntar o seguinte.
Há bastante tempo assim, quando eu já estou assim, Yasmin, uns 5 minutinhos na mesa conversando com os outros, normalmente eles já esqueceram o vereador Raimon, me chamam de Raimon. Aí é que a gente fica mais, entendeu? Tá bom. Raimon, então. Raimon, Isso, tá bom. perguntar. O Partido dos Trabalhadores há bastante tempo vem sofrendo uma série de ataques assim nacionais desde 2006, mas a coisa se intensificou muito com o golpe da presidenta Dilma em 2016, que realmente concordo com você, foi um golpe contra o povo brasileiro, foi um golpe contra os pobres. E muito importante, eu acho que você ter sido o vereador do PT mais votado nas últimas 2 eleições foi a prova de como foi acertada a sua política de ser oposição ao Eduardo Paes e ao Sérgio Cabral, que foi uma política de aliança fácil que foi feita aqui na cidade do Rio de Janeiro, que você se colocou muito como oposição esse tempo todo. Aí eu queria saber assim de você, por que ainda o Carioca deveria apostar no Partido dos Trabalhadores? Opa! Pois é, Yasmin. Que boa pergunta, muito boa mesmo, né? Você sabe que hoje a gente tem uma luta muito grande, né? A luta hoje, eu tenho sempre dito, a luta tem que ser contra isso que eu falei no início, que é a instituição do Rio de Janeiro como capital política do bolsonarismo. Essa tem que ser a nossa luta de todo mundo, né? Eu fiz, de fato, durante os meus 3 mandatos, né? Eu fiz em 2 mandatos uma oposição cerrada contra Eduardo Paes e fiz uma oposição cerrada contra Crivella, sempre uma posição muito, muito consciente, né? Porque quando você tem princípios, quando você estabelece alguns nortes para a sua vida e para a sua militância política, fica fácil você, inclusive, aplaudir o seu adversário se o seu adversário merecer, né? Na questão das remoções, por exemplo, para mim foi a grande marca negativa de Eduardo Paes. E aí você diz, mas e a questão do Porto Maravilha também não foi? Pois é, o Porto Maravilha também eu boto na mesma conta das remoções. Uma remoção chamada remoção disfarçada, ou se algumas pessoas preferem chamar, não sei se a gente peca aí nos termos, não sei se o termo é inadequado, né? Por conta da questão racial, a gente chama de remoção branca, né? Algumas pessoas falam de remoção branca, né? Uma remoção disfarçada. E o Porto Maravilha também teve muita remoção disfarçada. As pessoas não conseguem morar naquele padrão de vida como moravam antes. Assim, eu sei que nós tivemos, de fato, muitos ataques. O PT é um partido que ele foi escolhido, né, para Cristo, né, escolhido para Cristo. E não estou dizendo aqui que nós do PT temos nossos contingenciamentos. Esse contingenciamento é o contingenciamento humano, né? Não tem outra, vamos dizer assim, não tem outro caminho, né? Não dá para se construir um partido a não ser com pessoas humanas, e pessoas humanas são falíveis. A gente tem que ter clareza disso. Eu sou falível, cada um de nós aqui é falível, os partidos políticos são falíveis, ninguém é infalível. Então, a aliança que nós fizemos com o Eduardo Paes e com o Sérgio Cabral, eu apontava sempre que era uma aliança equivocada, sempre apontei isso, e continuo apontando. Hoje, a maioria esmagadora do Partido dos Trabalhadores considera que foi uma aliança equivocada, porque ontem, inclusive, eu estava conversando com um militante antigo do PT, ele disse assim, eu nunca acreditei no Eduardo Paes, disse ele. Eu disse ele, você, eu e muita gente. Vou te dar um exemplo aqui. A dona Marisa Letícia, que é a esposa do presidente Lula, a quem eu reverencio como uma mulher de muita luta, ela em nenhum momento em que o presidente Lula encontrou-se com o Eduardo Paes, ela se fez presente. Né? Pouca gente sabe disso. Porque ela dizia, como é que alguém me chama de chefe da quadrilha, né, que o Eduardo Paes cansava de dizer isso, como é que alguém que diz do meu filho ou do meu enteado que ele participa de um processo de corrupção e eu vou lá conversar com ele? Não vou conversar com ele. A dona Marisa tinha essa definição muito clara. Então, assim, depois... Ele escreveu uma carta para ela na época da aliança, né? Pois é. Foi uma carta que foi dita como um pedido de desculpas. Pois é. Pedido de desculpas, que depois o que ele faz? Ele pega o seu pupilo, que é o Pedro Paulo, que foi candidato a prefeito e que era secretário da Casa Civil no Rio de Janeiro, e ele
se licencia da Casa Civil, assume o mandato em Brasília em agosto de 2016 para votar a favor do golpe da presidenta Dilma. Então, quer dizer, é uma traição o tempo todo, a vida inteira, e a gente tem clareza disso. O PT tem clareza disso, né? Então, assim, o golpe de 2016 foi o que a gente falou, né? Hoje, semana passada, não sei se vocês se lembram, o TRF-1 né, de Brasília, né? Inocentou o presidente Lula. O William Bonner, quando foi falar sobre isso, ele disse que o TRF-1 havia condenado o presidente Lula, falou no meio do Jornal Nacional, né? E quando fala do Lula, abre-se atrás dele, né, um duto de esgoto cheio de notas de dólares. Quer dizer, essa é a imagem que foi passando para a sociedade num todo. E aí, no final do Jornal Nacional, quando a maioria das pessoas já tinha talvez se desligado das informações, ele vem e faz uma errata. Ele diz, não foi condenado, foi absolvido. Então, esse é o movimento que fazem contra nós. Agora, nesse movimento, né, que algumas pessoas atribuem ao termo lawfare, né, que é o termo que é a intenção de definir alguém como inimigo e abater esse alguém, né, isso a gente sofreu o tempo todo. Então, assim, eu hoje considero que no Rio de Janeiro nós temos uma resistência grande, é verdade. Nós elegemos um único deputado federal em 2018, isso para nós foi muito ruim. Nós diminuímos a nossa bancada de deputado estadual em 2018, isso para nós foi muito ruim. Mas eu compreendo a que o povo esteja confuso nessas histórias. Eu sempre digo que a gente não pode confundir a lua com o dedo que indica para ela, né? E a lua, né, e não o dedo que indica para ela, a lua que a gente fala que somos nós, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, ou, né, assim, só como metáfora, né? Nós temos uma perspectiva, né? A nossa perspectiva é a perspectiva que nasceu lá em 1980, que a gente fez um início muito bom, um início muito importante para nós, que nos definiu como partido que quer ajudar na transformação da sociedade, num processo em que o partido fica um partido muito grande, assume o governo do país, e assumir o governo do país não é uma tarefa fácil, né? Querer estar no executivo não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe como é que se organiza a política no executivo, driblar isso é muito difícil, né? Bolsonaro diz, não vai ter isso comigo, chegou lá, está abraçado com o Centrão, abraçado com o que há de pior na política brasileira. Nós também passamos por isso, a gente tem que admitir isso, né? Também passamos por isso. Mas eu acho que o povo do Rio de Janeiro pode continuar apostando em nós, porque aqui no Rio de Janeiro nós elegemos agora recentemente uma direção para o município e para o Estado, para conduzir os rumos do Partido dos Trabalhadores, de dois jovens que estão dando para nós um entendimento de que a gente está discutindo mais, está debatendo mais. A cada dia a gente está inaugurando núcleos na periferia do Rio de Janeiro, a gente está muito inserido, muitos dos nossos militantes estão inseridíssimo na luta antirracial, na luta das favelas, na luta das periferias. Nós estamos construindo uma possibilidade, nós somos 51 candidatos a vereador no Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores. Posso te dizer, a maioria esmagadora desses candidatos tem consciência clara de que o PT precisa de fazer um caminho que ajude a transformar a sociedade. Então, por isso eu digo, o povo do Rio de Janeiro pode acreditar no Partido dos Trabalhadores, porque a gente vai retomar não, a gente está retomando o nosso elan inicial. O nosso elan inicial é ser um partido que ajuda no processo de transformação da sociedade. O Rio de Janeiro, das capitais do Sudeste, foi a única que o PT não dirigiu até hoje. Nós fomos prefeitos em São Paulo durante 3 gestões, fomos prefeitos em Belo Horizonte em algumas gestões, fomos prefeitos no Espírito Santo, em Vitória. A única capital do Sudeste que nós ainda não governamos foi a capital carioca, a capital do Rio de Janeiro, e a gente vai chegar lá. Não sei, estamos com Benedita, fazendo o nosso caminho, não sabemos se chegaremos, queríamos muito, eu mesmo lutei pra caramba para que esse processo de unidade e de alinhamento não se desfizesse, mas
a retirada da candidatura do Freixo, infelizmente, fez aí uma reverbosa aí na nossa luta da cidade, né, luta política da cidade, mas eu tenho clareza que o povo do Rio de Janeiro tem que olhar menos aquilo que o Jornal Nacional está mostrando, tem que parar com essa história de ser antipetista, porque o antipetista é praticamente o anti-tudo, né? O cara é antipetista, é antipovo, é anti-tudo, né? E a gente precisa caminhar. E para isso nós podemos caminhar com o PDT, podemos caminhar com o PSOL, podemos caminhar com o PCdoB, podemos caminhar com o PSB, podemos caminhar com um grupo de partidos do campo democrático, porque nesse momento a tarefa principal é a gente derrotar o fascismo, porque há uma polícia política batendo a porta das militâncias. Não podemos esquecer o que foi a ditadura militar, em que muitos presos foram presos por conta da política, muitos foram mortos, torturados, exilados e presos. Então, dá para acreditar no Partido dos Trabalhadores. Pode vir que nós estamos fervendo. Acho que muita gente, os petistas, vão gostar de ouvir isso. Não sabia que vocês estavam com esse movimento da eleição de uma nova diretoria jovem. Fiquei animada. Eu não acompanho o Partido dos Trabalhadores, até porque eu sou filiada a outro, mas acho muito positivo, Raimon. Espero que o seu grupo seja o grupo que guie o Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, que vocês estão precisando. E você é militante de um partido com quem a gente tem muito apreço, Yasmin, né? O PSOL. Com certeza. A gente tem muita parceria, né? E precisamos de alinhar, manter as nossas identidades e caminhar para a busca de uma unidade, né? Em prol de derrotar essa coisa que está aí governando a gente. Certamente. Eu ia até deixar o Rafa por último, mas não posso. Depois dessa resposta do Raimon, não posso. Tenho certeza que ele não está se coçando, ele já arrancou a pele inteira. Faz sua pergunta, Rafa, para o Raimon. Obrigado, Thiago. Raimon, bom, primeiro eu queria dizer que eu não sou alguém muito ligado a esse tipo de percepção mais espiritualizada, né? Mas ouvindo o senhor falar do processo de que a afirmação da filiação partidária não é uma negação do outro, eu fiquei com a sensação quase que de uma experiência de revelação, né? Alguma coisa que eu precisava escutar nesse podcast. Então agradeço pela forma com que o senhor começou a sua fala. Bom, vamos à pergunta. Como todo mundo está cansado de saber e de me escutar aqui, a minha pergunta natural, a pergunta que seria automática que eu fizesse ao senhor, seria sobre a dificuldade de certos setores da esquerda não petista, já que o PT já tinha aceito essa unidade, parte da esquerda não petista, de construírem a candidatura do deputado Marcelo Freixo, que afinal seria o nome lógico do nosso campo, já que é quem tem voto, né? Tem uma parte significativa da esquerda que não tem voto e não aceita dialogar com quem tem. Mas, atendendo aos clamores do Rafinha Paz e Amor, eu vou tentar focar um pouco no compromisso que o senhor elenca do mandato que o senhor lidera em defesa dos mais pobres, né? Ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro é a capital do bolsonarismo, o candidato do Bolsonaro nessas eleições é um inimigo quanto mais dos mais pobres. Não que o Bolsonaro não seja, né? Mas é que, como a gente está discutindo a cidade, eu vou tentar, de novo, focar no Rio de Janeiro. O Crivella, que é o candidato do bolsonarismo, é um inimigo quanto mais dos mais pobres. Para pegar um exemplo do meu cotidiano, da minha prática de pesquisa e de docência, a saúde da família, como o senhor bem pontuou, está sendo completamente desmontada no Rio de Janeiro. Como é que a gente conversa, Raimon, com o nosso povo, principalmente o povo mais pobre, que está sendo completamente espoliado com o desmonte das políticas públicas de saúde? Como é que a gente conversa com essas pessoas e recupera um projeto de desenvolvimento para a cidade que seja, sobretudo, marcado pelo signo da solidariedade? Pois é, Rafael, você sabe que na política como na vida, né? Na política como na vida, nunca há uma resposta pronta. Nunca há uma caixinha, né, em que você tem os segredos das coisas dentro, se abre a caixinha e tira a solução. Eu sei que você tem muita clareza disso, sua pergunta é muito boa para a gente poder entender que caminhos que nós podemos fazer. Eu sou daqueles que têm uma esperança muito grande, porque nosso povo, e a classe trabalhadora de modo particular,
ela é muito resiliente. Ela sabe contornar, ela sabe fazer a luta. E assim, eu tenho também muita clareza de que a cara fechada, o palavrão, o ódio, o desrespeito, o racismo, o machismo, a homofobia, são expressões que em algum momento elas podem prosperar, mas elas são ocas, elas se diluem, elas se desfazem, né? Então o camarada que diz, não, eu sou o cara, eu mando, né? É um camarada que tende a murchar. E tem outra dimensão, que é uma dimensão que essa não murcha, que é a dimensão da solidariedade, da fraternidade, do respeito, da liberdade, da igualdade, né, do compromisso com a diferença do outro, do deixar o outro ser diferente, do perceber que o outro tem direito de ser diferente, pensar diferente da gente. Isso é sólido, isso é firme, isso tem raiz. Isso ninguém acaba com isso. Então, acho que nós temos as condições dadas, as nossas condições estão fincadas no chão da vida do povo trabalhador. Essas condições, elas não estão abaladas. O que está abalada é da planta da terra para cima, sabe? O que está abalada é a nossa vida, porque o cara mandou a gente trocar o arroz pelo macarrão. O camarada disse que a minha política agora vai ser conversar com os donos do supermercado para ver se eles têm um lucro menor. Quer dizer, não tem política nenhuma, né? Isso é muito frágil. Isso é muito frágil. Que eu resumiria numa expressão que eu tenho usado muito, que é o amor há de vencer o ódio. O amor há de vencer o ódio. E aí, o Rafael, o Lula, no seu pronunciamento, né, no dia 7 de setembro, ele falou algumas coisas e, dentre elas, uma me chamou muito a atenção. Ele disse assim, não me chamem para ser signatário de nenhum projeto em que o povo não seja protagonista. Nenhum projeto. O projeto que venha do andar de cima não é comigo. Para isso é preciso colocar o povo no orçamento, para isso é preciso ouvir o povo, para isso é preciso discutir com as pessoas, para isso é preciso entender que o povo tem a solução para os seus problemas. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela historicamente, eu não estou falando desse prefeito, do prefeito anterior ou do anterior ao anterior, estou falando historicamente. Quando a gente fala de história, né, a gente não está falando de 10 anos, a gente está falando de todo o tempo que a prefeitura existe, né? Ela tem a mania de olhar a cidade de cima, de olhar do 13º andar da prefeitura e dizer assim, olha, eu sei o que é bom para o povo, eu vou fazer isso. Eu vou derrubar a perimetral. Eu vou remover Vila Autódromo. Percebe? Então, assim, eu vou aterrar o Flamengo, né? Então, assim, eu falei isso porque, inclusive, nem era tempo de prefeitura, ainda era o tempo em que éramos capital do país, né? Mas, assim, sempre a cidade foi organizada dessa forma. Sempre. Sempre organizada dessa forma. E aí o Lula vem com essa, né? Não me chamem para ser signatário de nenhum projeto em que o povo não seja o protagonista. Os trabalhadores não sejam os protagonistas. Isso tem que ser prática. Não pode ser uma fala. Não pode ser um verbo. Não pode ser um dito. Não pode ser uma expressão. Não pode perder-se no vento. Eu quero trazer alguns exemplos. Nós aprovamos agora na Câmara um projeto de lei de combate ao coronavírus nas favelas. Como é que esse projeto de lei surge? Uma moradora do Vidigal me procura e nós tínhamos tirado, o nosso mandato tinha tirado que a gente iria trabalhar em 3 frentes. Fazer leis para atender as demandas da cidade no combate ao coronavírus, fiscalizar o Poder Executivo de forma mais contundente e trabalhar redes de solidariedade. São 3 ações que nós tiramos para o nosso mandato nesse ano da pandemia. Aí uma amiga da comunidade do Vidigal me procura, Natália Mendes, me procura e disse assim, olha, eu quero apresentar para você uma ideia. E aí ela conversou com o Zé Bernardo da Rocinha, e conversou com o Itamar, conversou com o Cunhado, foi conversando, e trouxeram uma minuta de um projeto que eu não tive o que fazer, eu tive só que acolher. Por quê? Porque eles fizeram o projeto. Então, quando o pessoal, o projeto do Raymond, eu digo não, o projeto das lideranças das favelas. Não é meu projeto. Essa é uma forma de a gente organizar o povo e dizer, olha, tá vendo? Esses caras não gostam de você. Outro dia, eu estava
numa conversa lá em Jardim América. E aí era uma conversa de povo de igreja, né? Aí um camarada disse assim, um rapaz disse assim, eu estou perdido, porque os pastores e os padres, as lideranças religiosas, dizem para nós assim, fujam da esquerda. Aí quando a gente vai olhar a direita não gosta de nós. O que a gente faz? Olha que dilema. Né? Fuja da esquerda, a liderança manda. Aí ele tem a concepção de que a direita não gosta dele. Onde é que ele fica? Quem vai cuidar dele? Então, esse é um dilema. Então, Rafael, eu acho que um dos caminhos é a gente manter viva essa perspectiva de que o povo tem condição de fazer o caminho, que as condições estão aí dadas, e aí nós vamos dizer, ó, hoje nós temos, vou lembrar alguns, tá bom? Alguns. Movimento Favelação, Movimento Parem de Nos Matar, Movimento da Rádio e TV das Favelas, Portal das Favelas, Redes da Maré, você tem o SEASME, Museu da Maré, você tem Mentes da Maré, você tem Roda do Lins de Vasconcelos. Tudo isso são projetos engendrados nas comunidades e a maioria deles tocado por gente da idade de vocês, juventude, que está tomando a vida nas mãos, tomando a rédea e dizendo para nós mais velhos, olha, camarada, a gente está aqui para substituir vocês. Dá linha. Dá linha. Então, eu acho, Rafael, que a gente tem que, primeiro, eu acho que a gente precisa de baixar a ansiedade e entender que esses caras também tropeçam na própria perna. E acho que a solução não está dada, claro que não está dada, não tem uma fórmula mágica, mas nós precisamos de dizer para as pessoas, olha, não aceitem que as pessoas tragam as coisas prontas para vocês. Esse é um caminho. Não aceitem. Na favela eles dizem nós por nós, o povo da rua disse, não falem de nós sem nós. É isso. Absorver essa sabedoria popular. E engendrar isso, colocar isso no discurso. Colocar isso no discurso e na vida, no discurso e na prática. Para as pessoas tomarem a vida nas mãos e aí vão compreender que, de fato, há governantes, como é o caso do mandatário da cidade e do país, que não gostam dos pobres. Obrigado. Ana Carolina Maia, nossa última pergunta de hoje para o nosso querido Raymond. Faça aí. Raymond, vou fechar um pouco nessa esteira de você falar um pouco de como ter um mandato a serviço do povo, de que forma, né? A cidade do Rio já vinha passando por uma crise pré-pandemia, com muito comércio fechando, as pessoas sem emprego, quando emprego estão na informalidade, né, um número expressivo de cariocas trabalhando como camelô, ou entregando comida por esses aplicativos de entrega. A pandemia vem, só faz acentuar o drama do povo, né, que agora, além de ter que se preocupar com a Covid-19, precisa se preocupar se vai conseguir levar 5 quilos de arroz para casa ou não, né, e na parte das vezes não tem conseguido, né. Como é que a Câmara dos Vereadores, Raymond, pode ajudar na forma de projetos de lei que podem já estar em tramitação, podem já ter estado em tramitação? Hoje, inclusive, li que um projeto de sua autoria foi aprovado, né, que faz com que as pessoas, os profissionais do turismo, sejam elegíveis ao cartão carioca, né? Você pode, inclusive, falar um pouco disso. Como é que, objetivamente, a Câmara dos Vereadores pode ajudar essas pessoas vulnerabilizadas, Raymond? Concordo contigo quando você fala que não acho que há qualquer saída para a crise sem a participação do povo, né? É uma pena que os nossos governantes não compreendam isso. Mas como é que o seu mandato e a Câmara dos Vereadores pode atuar, então, para se não conseguir resolver, porque é mais estrutural, é muito difícil, pelo menos mitigar essa situação das pessoas mais pobres da cidade? Carolina, eu acho que a Câmara Municipal tem uma responsabilidade não só de mitigar, uma responsabilidade grande de resolver as questões. Infelizmente, nós temos uma Câmara que também, historicamente, é uma Câmara muito assodada pelo Poder Executivo. E aí vem a história do toma lá da cá. Mas nós, os vereadores, nós temos, dentre as nossas atribuições, que são duas, que é fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo, uma dessas atribuições, que é no fazimento de leis e na fiscalização, nessa atividade estão as duas atribuições, que é votar e acompanhar a execução orçamentária. Nós não podemos abrir mão disso. Eu cheguei na Câmara em 2009 e tinha uma vereadora do PSDB.
Andréa Gouveia Vieira. Essa vereadora, ela fazia uma avaliação, um acompanhamento muito sério do orçamento, e eu cheguei muito cru, né, como todo mundo que chega, né, até entender os processos. Eu ficava observando aquilo, poxa, essa mulher, como é que ela tem essas informações? E aí a gente descobriu, por exemplo, que a gente não pode ter um mandato numa Câmara dessa sem ter uma assessoria potente de orçamento. A ferramenta mais importante da Câmara Municipal, e se a Câmara tomar conta disso, Carolina, se a Câmara tomar conta disso, ela resolve, não mitiga, não, ela resolve muitos dos problemas da cidade, se não todos os problemas da cidade. Nós temos um orçamento de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Esse orçamento, se a Câmara leva a sério e, de fato, investiga onde é que esse orçamento é aplicado, de fato, onde é que ele é colocado, a gente amarra o prefeito, né? Porque ele pode incorrer em crime de responsabilidade, ele pode ser impedido pelo Tribunal de Contas, ele pode ter suas contas negadas pelo Tribunal de Contas e pela própria Câmara Municipal. Então, esse é um movimento. A Câmara tem isso para fazer. Quando eu digo que, de fato, o protagonismo tem que estar na mão do povo, naquilo que o povo nos delega, a gente tem que ser responsável por aquilo. E uma das delegações é a gente tratar a peça orçamentária. E tratar a peça orçamentária também dá para o povo protagonizar. Vou te dar um exemplo, né? Eu moro na Tijuca, né, na Zona Norte. E na Tijuca, você pode... Tijuca, pessoal, assim, nós estamos muito próximo do centro da cidade, muito próximo da Zona Sul, atravessou o túnel Rebouças, já está na Lagoa, atravessou aquele túnel ali do Sambódromo, já está no centro da cidade, né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? Muito rápido. Mas se a gente vai, por exemplo, a algum subúrbio, né? A prefeitura entende, por exemplo, que ela sabe o que ela vai fazer no subúrbio. E se nós, os vereadores, e eu tenho batalhado muito por isso, eu aprovei um projeto de orçamento participativo e agora a gente está incrementando a questão do orçamento participativo como orçamento participativo e territorializado. Se você discute com o povo de Madureira, com o povo de Costa Barros, com o povo de Marechal Hermes, com o povo de Rocha Miranda, com o povo de Santa Cruz, com o povo de Jacarepaguá, com o povo da Penha, com o povo da Zona Sul, com o povo do Chapéu Mangueira, de Copacabana, do Leme, quando você discute com as pessoas as reais necessidades delas, você diz assim, como é que a gente pode usar os recursos da prefeitura para melhorar a vida do cidadão? Então, você está muito correta quando você diz que o rei ficou nu durante a pandemia. É isso mesmo, o rei ficou nu. O que aconteceu foi isso, a pandemia rasgou a roupa do rei, né? Porque tudo veio à tona. A gente já vinha com um processo de 800 mil pessoas desempregadas por conta da quebra da Petrobras e da quebra do contrato do Comperj. Nós vimos com a multiplicação de motoristas de Uber e motoristas de aplicativo. Sabe quanto ganha um motorista um motoboy de aplicativo que leva um lanche para sua casa? Ele ganha R$ 3,40 por cada entrega que ele faz. Não tem a mínima segurança no trabalho. R$ 3,40. Antigamente ainda tinha um valor a mais. Se ele sai da área A e vai para a área B, tem R$ 3,40 fixo e mais um pedaço, porque ele vai sair de uma área e vai para outra. Então, sai de Copacabana, que é a Zona Sul, e vai, por exemplo, para Lapa, que é a área central, aí ele ganha um plus nos R$ 3,40. Hoje, nem isso. Se ele sai de Copacabana para entregar um lanche na usina, no Alto da Tijuca, ele ganha R$ 3,40. Então, assim, tem um rei nu colocado, mas é um rei nu de uma política estruturalmente desorganizada que nós tínhamos antes da pandemia. Quero trazer aqui a figura do Papa Francisco, a figura do Leonardo Boff, que dizem para nós exatamente isso. É preciso engendrar uma outra economia, um outro modo de vida. Esse modo que a gente está vivendo é um modo que só nos leva para o abismo, só nos leva para o buraco. Né? Eu, durante a pandemia, aprovei alguns projetos. Né? Eu aprovei um projeto dos camelôs, porque eles pagam uma taxa chamada taxa de utilização de área pública. Taxa de utilização de área pública. Se eles não usaram a via pública, por que eles têm que pagar essa taxa? Né? Ficaram mais de 100 dias sem usar, por que tem que pagar? Então, de isenção. Mas aí o prefeito não cumpriu.
Mas também não tem problema. O camelô está passando aperto, mas a lei está aprovada e a gente vai judicializar. Porque vai ter que devolver o recurso para os camelôs. Depois nós aprovamos um projeto para a lei do audiovisual. Tem gente que diz assim, Raimon, você fez o audiovisual, mas você não trabalha, né, com os pobres? Aí a pessoa pensa que audiovisual é só o cara que está no set de gravação. Tem o motorista, passadeira, arrumadeira, um punhado de gente, é uma cadeia enorme de gente. Porque o grandão, ele ainda tem um colchãozinho que ele consegue fazer, fez uma poupança e tal, mas o ferrado da passadeira que fazia por gravação, esse cara tá ferrado geral. Ferrado geral, né? Então, nós aprovamos um projeto para esse pessoal, aprovamos um projeto para os guias de turismo, então, ferradaços também, passando fome na cidade, passando fome, né? E é um pessoal que movimenta uma cadeia produtiva enorme. Eu sempre digo assim, nós precisamos salvar a galinha dos ovos de ouro. Nós não podemos, por exemplo, dizer para o cara do audiovisual que ele tem que ficar agora ferrado, que ele tem que ficar agora com fome, passando necessidade, sem condição de pagar o seu aluguel. Porque se a gente fizer isso, quando terminarmos a pandemia, a gente acaba entregando esse profissional muito, muito maltratado para o mercado de novo, né? E ele pode ser atraído para um outro espaço. E nós temos aqui no Rio de Janeiro a cadeia de audiovisual é enorme. Né? E o governo federal só dando pancada. É a Ancine fechada, a escola de cinema da Darcy Ribeiro fechada, né? A casa de Rui Barbosa. É uma loucura o que ele está fazendo com a cultura. E os guias de turismo, a mesma coisa. Então, quando você faz isso, esses camaradas que podem potencializar. Então, eu acho que o caminho que a gente está fazendo, primeiro, a Câmara Municipal tem responsabilidade. Eu acho que esse mandato, que é um mandato que tem uma meia dúzia de bolsonaristas na Câmara Municipal, por incrível que pareça, nós estamos conseguindo colocar os caras nos lugares deles. Nós conseguimos 23 vereadores para votar no Crivella. Eu fiquei assim, de boca aberta, porque eu tinha na minha relação, porque eu fico aqui com o meu caderno, sabe? Eu fico botando aqui a relação de quem eu acho que vai votar comigo. Né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou escrevendo, ó. Para eu vou escrevendo os nomes, né? Aí primeiro eu escrevo os nossos, né? Os nossos 3 partidos que estão aqui. Eu escrevo o nome de todo mundo, que nós estamos juntos. Aí depois eu começo a ouvir os discursos, aí eu boto o cara também. Aí escuto o outro, boto o cara também. Aí eu vou no WhatsApp e digo assim, muito bem, que discurso bacana, e vou levando o cara na conversa. Porque meu papel não é só votar. Meu papel é ser um influenciador, né? Não tem lá o digital influencer, eu sou o político influencer, né? Estou lá influenciando, tenho que tentar influenciar, eu acredito nisso. Né? Se eu não acreditasse, eu não estava aqui, né? Então eu acho, viu, Ana Carolina, que o pós-pandemia, ele pode ser garantido durante a pandemia, né? Porque se a gente, na pandemia, não criar as condições, aquilo que eu falei, daquilo que está submerso, sabe? Daquilo que está para baixo, das raízes que estão para baixo, nós não podemos deixar essas raízes apodrecerem. A gente tem que mantê-las vivas. E mantê-las vivas significa deixar que as pessoas comam, que paguem seus aluguéis, que tenham condições de alimentar seus filhos, etc, etc, etc. Então, eu acho que a Câmara tem uma grande responsabilidade, e aí tem outra responsabilidade da Câmara, que é cortar nos seus gastos. Né? Vocês sabem, não sei se sabem, os 3 poderes da União, eles têm orçamento próprio. Né? O Executivo tem orçamento próprio, a Câmara tem orçamento próprio e o Poder Judiciário tem orçamento próprio. Então, esse orçamento próprio, o dinheiro está lá com a Câmara Municipal. A Câmara tem que devolver esse dinheiro que sobra e tem que fazer sobrar dinheiro. Por exemplo, durante a pandemia, nós não estamos nos movimentando na cidade. Por que é que os vereadores têm que ter combustível dos seus carros? Não tem que ter, tem que cortar. Então, você já faz economia. Então, a Câmara, nesse sentido, tem devolvido recursos para a Prefeitura. O problema é que o Crivella é muito irresponsável, é muito incompetente e não tem um plano estratégico para a cidade. Que a Câmara já devolveu para a Prefeitura cerca de 50 milhões de reais. E mesmo assim o Crivella anda chorando, choramingando, porque não tem dinheiro para pagar os seus guardiães. Né? O Crivella é um péssimo prefeito e nós precisamos de derrotá-lo no dia 15 de novembro.
Com certeza. Isso aqui acho que é a coisa que nós mais temos em comum nesse momento de vida. Mas aí tem que esperar 2022 do presidente da República. Vamos passar então para as considerações finais dos nossos debatedores. Desde já eu agradeço muito, Raimon. Viajei no tempo aqui com você falando. Eu lembro, se eu não me engano, a primeira vez que você foi lá no colégio onde estudava para conversar com a gente, era uma campanha da fraternidade, aí você foi conversar sobre o lema da então campanha da fraternidade. Viajei legal aqui no tempo. Ana Carolina Maia, seu recado final de hoje. Quero agradecer muito ao vereador Raimon, gostei muito do que ele trouxe, né, essa visão muito qualificada e muito de dentro, né, da Câmara dos Vereadores. Gostei muito do que você contou aqui para a gente, mostrando um pouco para os nossos ouvintes como funciona. Me senti assim, meio que uma jornalista com furo de reportagem. Assim. Tô muito feliz com o que você trouxe para a gente. Quero te agradecer muito. Acho que você é um vereador com uma trajetória muito, muito coerente, né? Com um perfil que ilustra parte das vertentes que formaram o PT, né? Então, é muito importante isso. Suas bandeiras são muitíssimo nobres e acho que os nossos ouvintes vão concordar com isso. Quero muito agradecer a sua presença, né? E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. A gente sai conversando. Quero dizer para os nossos ouvintes do podcast que eu estou muito feliz que esse projeto tá se desenvolvendo, que a gente tem conseguido trazer políticos dos mais variados naipes aqui para o Crônicas. Isso deve continuar. Então, Raimon, te agradeço e a gente sai conversando sobre o Rio. Ouvinte. Rafael Agostini, seu recado final de hoje. Eu queria agradecer muito ao vereador, e aí me permita chamar de vereador, e aí não só como vereador da cidade, mas meu vereador. Queria dizer que eu fiquei muito positivamente surpreso, porque apesar de acompanhar o trabalho do senhor, nunca tinha tido o privilégio de passar 1h15 conversando e ouvindo de forma mais intimista. Foi uma grande honra. Acho que o Rio de Janeiro vai saber reconhecer o trabalho que o senhor tem feito, vai reelegê-lo à Câmara de Vereadores e a gente segue conversando. Obrigado mais uma vez, Raimon. Um abraço para todos. Obrigado, Rafael. Yasmin Mota, seu recado final. Raimon, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente já está quase começando as eleições, então muito obrigado por você dispor de agenda para estar aqui. Fiquei muito feliz com as suas falas. Eu acho que você é uma pessoa muito coerente, muito sóbria, que tem uma história de luta muito boa, muito grande, muito importante. Acho que a qualquer momento você cansar do Partido dos Trabalhadores, você vai ser muito bem-vindo nas nossas frentes, no PSOL. Então, fica o convite. Espero que você seja reeleito nessa eleição. Essa é uma eleição que vai ser muito difícil para todo mundo, mas boto fé que você vai ter mais um mandato aí em breve para a felicidade do Rio de Janeiro. E Cadu, seu recado final de hoje, antes, claro, do recado do nosso querido Raimon. Fala aí, Cadu. Eu vou na linha da Carol, assim, dos colegas. Acho que a presença do Raimon aqui, essa 1h15 conversando com a gente, mostra que a gente tem opção, né, gente? E seja pessoas mais novas, pessoas que já estão na política, até para não parar com aquela ideia de velha política, nova política. Vamos discutir política, vamos discutir Rio, vamos discutir Brasil. E acho que essa discussão que a gente teve aqui, essa conversa, foi muito produtiva. Assim. Espero que o Raimon tenha sido produtivo para o Raimon, como acredito que foi para a gente, e fica aqui o convite, né? Sendo reeleito ou não, as portas estão sempre abertas. E vamos ouvir, então, o recado final do nosso Raimon. Raimon, acho que se eu definisse o Raimon em uma palavra, eu acho que eu definiria humanista. Eu acho que é um dos maiores humanistas da política do Rio de Janeiro e talvez até da política nacional. Raimon, sua palavrinha final de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Thiago, pelo crédito bonito aí de humanista. Gosto muito. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês também, viu? Agradecer a Ana Carolina e a Yasmin, agradecer o Rafael, o Cadu e a você, Thiago, por me colocar aqui nessa roda tão bonita, essa roda de gente que luta, né, para construir democracia, para construir um país que seja para todo mundo. Os desafios são muitos, mas nós estamos dispostos. Nós que aprendemos o que aprendemos,
perdemos um direito, que é o direito de cruzar os braços. Nós não temos mais esse direito. A gente tem que lutar pelas liberdades, lutar pelas juventudes, lutar pelas unidades na diversidade. Essa é a luta que a gente tem que ter o tempo todo. E eu quero encerrar com um trechozinho de um poema do Vinícius, que é Operário em Construção, né? Quando, ao final do poema, o operário sempre dizendo não ao patrão, não, 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 não. O patrão se enfurece e diz para ele, louco, não vês o que te dou? E o operário diz, mentiroso, não podes dar-me o que é meu. A política é assim, a política é nossa, o Brasil é do povo. Alô, Bolsonaro, o país não é seu. Alô, Crivella, a prefeitura não é sua. Alô, Witzel, o Estado não é seu. O Estado é do povo brasileiro, a cidade é dos cariocas. Muito obrigado a vocês, viu? Paz e bem. Paz e bem, isso aí era o que a gente falava lá na Maria Raid. Paz e bem. Thiago, Fiquem com... Tenho sim. Foram quase mais de 10 anos. Foi um tempo muito, muito bom. Aí toda a agendinha que a gente ganhava vinha no final. Paz e bem, paz e bem. Então, nesse clima de paz e bem é que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa. E vai tocar a nossa vinhetinha final aqui. Foi um grande episódio, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.